E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trago pra vocês a teoria dos Supremos que esclarece tudo. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E fala galera, que é o Vini, estamos aqui novamente mais uma vez com uma grande teoria aí pra vocês, espero que vocês gostem. E lembrando que meu canal vai estar aí na descrição, canal Viniverso, pra quem quiser acessar, tem bastante conteúdo de Ben 10 lá, então eu espero que gostem. Então vamos lá galera, a gente vai começar aqui falando sobre conceitos, né? Existem muitas lógicas da evolução, da origem do ser humano até chegar aos tempos recentes, né? Aos tempos atuais. Começar aqui falando sobre Adão e Eva, que tudo iniciou deles, né? A gente sabe, né? A história conta que Adão e Eva tiveram aí 2 filhos, Caim e Abel. Depois tiveram o terceiro filho, que foi Sete, depois da morte de Abel, né? E aí Gênesis fala, né, sobre a descendência, né, de Caim e de Sete até chegar em Noé. E assim, Adão e Eva tiveram outros filhos além dos 3 que foram citados os nomes. Esses outros filhos não foram citados o nome. Mas como eu falei, tudo começou deles, então sim, galera. A origem dos seres humanos foi através de incesto, falando aqui da forma mais clara mesmo. É porque também essa é a lógica que faz sentido. Porque lá naquele tempo, lá muito antigamente, existia desse tanto de gente só na minha árvore genealógica, porque é só a minha, entendeu? Ainda tem muitas outras pessoas com outras árvores genealógicas que também teriam que ter um número absurdo desse. Então, para a gente encontrar um sentido mais condizente, a gente tem que pensar que os parentes se repetiam, entendeu? Ou seja, a gente pensa que sim, houve um incesto, assim reduz mais esse número e dá mais sentido à nossa árvore genealógica. Só que isso é um dos conceitos de evolução humana, da origem dos seres humanos. Também existem outros conceitos aí de evolução, como o darwinismo e o neodarwinismo. O darwinismo é o nome dado às ideias do cientista Charles Darwin, que escreveu um livro chamado A Origem das Espécies em 1859. Ele explicou que as diferentes formas de vida mudam ao longo do tempo e têm um ancestral em comum. A principal ideia do darwinismo é a seleção natural. Isso significa que as características que ajudam o animal a sobreviver e ter filhotes são passadas para as gerações seguintes. Com o tempo, essas características se tornam mais comuns na população, fazendo com que os animais se adaptem melhor ao ambiente. Já o neodarwinismo é uma atualização das ideias de Darwin, que ocorreu muitos anos depois. Ele juntou as descobertas da genética com a teoria da evolução. Uma das coisas importantes que o neodarwinismo nos ensina é que as mudanças genéticas, chamadas de mutações, acontecem aleatoriamente. Algumas dessas mutações podem ser boas, ajudando os animais a sobreviver e ter filhotes saudáveis. Essas mutações boas são selecionadas pela natureza e se tornam mais comuns na população ao longo do tempo. O neodarwinismo também fala sobre outras coisas que podem influenciar as mudanças nas populações de animais. Uma delas é a deriva genética, que são mudanças aleatórias na quantidade de certos genes em uma população ao longo do tempo. Outra coisa é a recombinação genética, que acontece quando animais se reproduzem sexualmente e misturam seus genes. Resumindo, o darwinismo é sobre as ideias de Charles Darwin, que dizem que os animais mudam ao longo do tempo e têm um ancestral em comum. A seleção natural é importante nisso, pois ajuda os animais com características úteis a sobreviverem e terem filhotes. O neodarwinismo é uma atualização das ideias de Darwin, que fala sobre mutações genéticas, seleção natural, deriva genética e recombinação genética. Tudo isso ajudando a entender como os animais evoluem. Depois de entender tudo isso, se olharmos para Ben 10, podemos ver que a série utiliza a teoria neodarwinista, com o Omniverse possuindo alguns exemplos claros, como as formas supremas do Albedo, que são diferentes das formas supremas do Ben em Supremacia Alienígena. E dando um complemento a isso que o Vini falou sobre as formas supremas seguirem o neodarwinismo, o Duncan Royal e o Derek T. White, ambos, eles concordam que a evolução é algo que nunca para. Eles falam que a função evolutiva pode ser usada nas próprias formas supremas,
um tempo aparentemente infinito, permitindo que eles evoluam ainda mais, né, para que possam se adaptar à situação ao seu redor. Só que, assim, as evoluções resultantes podem não ser da maneira que o usuário do Supremo Nutrix gostaria. Tipo assim, eles concordam que realmente poderiam existir aí os Ultra Supremos, né, galera? Vocês estão mortos de saber o que é Ultra Supremo, eu já fiz vídeo aqui no canal, mas basicamente o que o Derek e o Duncan defendem é que realmente poderia existir, só que assim, não necessariamente eles evoluiriam para ser hiper mega poderosos, entendeu? Eles poderiam se adaptar para ficar desse jeito aqui, o Fogo Fato Ultra Supremo, só que sendo uma árvore. Por quê? Ele poderia se adaptar não para ter um poder maior, não na lógica de batalha, mas ele evoluir para, por exemplo, ele dessa forma aí, ele teria mais facilidade de fazer uma fotossíntese e assim se alimentar de uma maneira melhor, entendeu? O Fogo Fato Supremo convencional não consegue fazer fotossíntese de uma maneira funcional, mas o Fogo Fato Ultra Supremo ele consegue, entendeu? Ele evolui já para isso, entendeu, galera? Então a evolução pode resultar nisso, tudo depende da adaptação de acordo com o ambiente em que o ser vai evoluir. Embora ainda assim, por mais que os Supremos utilizem a ideia do neodarwinismo, isso não impede a série de utilizar de conceitos bíblicos também, já que, por exemplo, já foi perguntado ao Dwayne McDuffie se a Mãe Sapiens Celestial poderia ser considerada o deus do universo Ben 10, e ele respondeu que nem perto, indicando que existem seres mais poderosos que os Sapiens Celestiais e possivelmente pela própria crença do Dwayne pode ser o deus cristão, mas é claro que se ele fosse adaptado para a série de alguma forma, ele não seria exatamente com a crença bíblica, ele seria, como eu disse, adaptado para fazer funcionar dentro daquele universo, com ele talvez tendo criado os contumélios para então os contumélios criarem os universos ou algo assim, mas é claro que é só um exemplo. O que isso tudo quer dizer é que a série pode utilizar de conceitos diversos e não está preso apenas a uma única crença ou teoria, podendo utilizar tanto conceitos religiosos quanto científicos. Um exemplo é o conceito da epigenética, onde, de forma resumida, acredita-se que a sua genética se molda a partir de experiências, e isso tudo se relaciona com a teoria do bem malvado que eu já fiz lá no meu canal, que explica o fato do cabelo dele ser preto, já que é confirmado pelo Derek que é preto natural, e também explica por que o bem malvado provavelmente é um psicopata. O link vai estar aí no izinho para quem quiser lá assistir. Agora chegamos à melhor parte do vídeo, que é de onde surgiu essa teoria aqui. Bom, em 2012, na época lá do final de Supremacia Alienígena, saiu esse comercial aqui que mostra a evolução de Ben 10, né? Você vê aí que no comercial mostra como se fosse o Ben evoluindo da bactéria, aí vai indo, né, do peixe, aí o macaco, até chegar no Ben criança, depois o adolescente, tá entendendo? Esse comercial aqui segue essa lógica do darwinismo, neodarwinismo, que é o que a gente tá mostrando no vídeo de hoje para vocês. E por coincidência ou não, esse comercial lançou nessa época aí que tava no final Supremacia Alienígena, e a gente sabe que Supremacia Alienígena explora aí as formas supremas, né, os aliens evoluídos aí milhões de anos teóricos no pior cenário possível, né, como o Dwayne McDuffie afirmou para nós. Então assim, será que eles fizeram esse comercial baseado nisso, nesse conceito da evolução dos Supremos, ou não foi planejado, foi só uma grande coincidência? Coincidência ou não, isso está totalmente conexo ao que a gente explicou aqui, galera, porque tudo isso se encaixa. Porque assim, o processo evolutivo desde a primeira forma de vida até o ser humano atual ocorreu ao longo de bilhões de anos, entendeu? Então foi um tempo a mais do que os Supremos, né? Porque os Supremos são milhões de anos teóricos, né? Já que da primeira forma de vida até o ser humano são bilhões de anos, né? Tipo, ao mesmo tempo aí das formas ultra supremas, né, galera? Mas assim, é estimado que a primeira forma de vida é uma espécie simples, como uma bactéria primitiva, como mostrado aí no comercial. Então eles começaram bem, começaram certo, né? A partir dessa forma de vida inicial ocorreram mudanças e transformações graduais ao longo do tempo por meio de processos como a seleção natural, mutações genéticas e outras forças evolutivas. E é isso que acontece sim na forma suprema, tá? Que o Supremo Nutrix faz uma simulação, é algo assim que ele força o DNA a evoluir. Sim, mas dentro da simulação acontece um pior cenário possível seguindo essa lógica aí do neodarwinismo. Dentro da simulação demora, né? Um processo que demora milhões de anos. Porém, para o usuário do Supremo Nutrix que está se transformando na forma suprema, isso é algo que passa em um flash de segundos. Ele sente uma dor, uma evolução de milhões de anos teóricos em flash de segundos.
Não é uma evolução Pokémon que é na hora. A evolução Pokémon é como se fosse uma metamorfose, né? Porque não demora muito tempo. Lá na hora o Pokémon já evolui. Não, aqui é a lógica real, entendeu? Aqui a evolução não é um processo rápido, né? Mas é um processo gradual e contínuo. Demora muito tempo para acontecer, sabe? Então, galera, com tudo isso explicado, agora vocês entenderam muito bem como é que funciona o conceito aí das formas supremas. E essa é a teoria dos aliens supremos de Ben 10, que esclarece tudo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, e lembrando, meu canal vai estar aí na descrição para quem quiser acessar. E também muito obrigado ao Daniel pelo convite, tamo junto. É isso aí, galera, então falou! Então é isso, galera, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!